Tem vários mitos sobre pastores, né, irmãos? O que eu vou pregar aqui é sobre pastor, não é sobre charlatão. Eu vou pregar sobre pastor e não sobre falso profeta. Então saiba identificar. Quando eu vou pregar aqui, eu estou falando de pastores de verdade. Amém, irmãos? De pastores de verdade. Tem um mito, eu queria começar já, nem está aqui na mensagem esse mito, que as pessoas dizem assim: não, pastor, eu vou falar depois sobre remuneração, trabalho pastoral, mas eu quero iniciar falando aqui, irmãos, sobre um texto já quero desde já mostrar esse texto de Mateus capítulo 10, onde muita gente diz assim: o que você recebeu de graça, como é que é o texto, irmãos? De graça dai. Então o pastor não pode receber nada, porque ele recebeu de graça, ele dá de graça. Então o ruim é que as pessoas não leem todo o texto, elas só leem o que convém para poder xingar, criticar. Agora vamos ler todo o texto, porque cristão que ama a palavra de Deus, ele lê tudo que está escrito, né? O que tem a ver mesmo, né? Então Mateus 10 diz assim, o 8, né? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça deem. Então aqui, claro, muita gente até no teu trabalho lá vai dizer assim: teu pastor trabalha fora? Não. A Bíblia diz que você recebeu de graça, dá de graça. Não diz aqui? Diz. Mas vamos ler o texto todo? 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Ou do salário, é digno do seu sustento. Então Jesus não está falando que não é para ter sustento. Ele está falando aqui para os discípulos, para uma missão. O que ele está dizendo que não, o que recebeu de graça, dá de graça, é para não cobrar do poder que receberam, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Isso não é de graça o que nós recebemos. Todos nós. Não o serviço deles. O serviço deles, ele ainda continua, né, dizendo: olha, na cidade em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. É interessante que na Didaquê, isso aqui é uma ordem, né, para os discípulos, mas na Didaquê, os pais da igreja acreditavam que todo missionário, todo pastor que ficasse mais de 2 dias na casa de alguém, se alimentando e sendo cuidado, ele era considerado um charlatão. Os pais da igreja não deixavam pregadores ficar mais de 2 dias na casa das pessoas se alimentando, né? Então, é claro que isso era dos pais da igreja, né, irmãos? Não estou dizendo que isso é bíblico, né? Era a maneira que eles conduziam a igreja no início da igreja. Então agora eu quero começar a mensagem. Você está pronto para ouvir sobre pastor hoje, irmão? Sabe, quando eu ouço sobre pastor, eu ouço sobre o cuidado de Deus, sabia? Que a Bíblia diz que Deus, é Deus que deu pastores. É Deus que deu pastores para a igreja. É Deus que deu os dons para a edificação da igreja. Então, quando eu ouço sobre esses dons, eu estou ouvindo sobre o cuidado que Deus tem comigo. Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E já vamos começar a quebrar os mitos sobre pastores. Esclarecer sobre ministério pastoral é importante para que a igreja ela venha andar numa saúde. Ela venha a ser uma igreja saudável. Porque aquele que fala bobagem sobre o ministério pastoral, ele não está com uma vida espiritual, uma vida emocional saudável. Por isso é importante saber sobre o ministério pastoral. Por que é importante saber? Está em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 diz assim: obedeçam aos seus líderes, se submetam à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, o ministério pastoral é um ministério que Deus preparou para mim ser cuidado. Tem gente que não quer ser cuidado, não adianta, né? Tem gente que pouco procura, tem gente que tem orgulho de dizer, né? Eu não preciso procurar o pastor, a pastora para nada. Tem gente que realmente não procura para nada. Mas o seu problema, o orgulho está acabando com você, acabando com o teu ministério, acabando com a sua vida. Porque a primeira coisa que nós temos que ter como filhos de Deus é saber que tem ministérios que Deus levantou para cuidar de mim e eu ser humilde para receber ajuda. Eu tenho que ter humildade para receber ajuda, para pedir ajuda.
né? Então eu louvo a Deus, toda semana tem irmãos, líderes, né? Os ministérios que mais cresceram na igreja, todos esses anos que eu pastoreio, é os ministérios que os líderes sempre estiveram perto dos pastores. E o líder que não está perto dos pastores, e você vai nos grupos deles, seja de homens, mulheres, jovens, células, se eles não andam perto dos seus pastores, irmão, você nem vá, porque não está recebendo orientação, não está recebendo direção. Tem que receber a direção, orientação. Só foi para a missão quem esteve com Jesus. Esse que Jesus estava enviando não era qualquer um que ele pegou na rua, é quem recebeu a direção dele. Então estavam perto de Jesus. Então é bom que a igreja esteja sabendo sobre o ministério pastoral, porque diz assim ainda, ó, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Porque isso não seria proveitoso para vocês. Então aquele que torna o trabalho pastoral um peso, não é proveitoso para ele, não traz saúde para ele. Por isso é importante saber sobre o ministério pastoral. Senão a pessoa fala o que não deve, e isso não ajuda, não edifica ela. Não edifica a vida dela, não fortalece ela. Então, primeira coisa, nós precisamos saber sobre o ministério pastoral. E existem muitos mitos sobre pastores, né? Existem mitos que pastor enriquece com o dinheiro da igreja. Bom, eu estou quase 20 anos pregando o evangelho, eu não estou rico com o dinheiro da igreja. E também, nem o Siena eu consegui trocar ainda. Então isso é um mito. Eu não estou falando eu estou falando do ministério pastoral, mas estou falando aqui agora do seu pastor, porque os outros não interessam para nós, não é, irmãos? O que interessa é a gente aqui. Então eu não enriqueci. Então mas tem gente que enriquece, mas é pastor ou é charlatão? É pastor ou é falso profeta? O que é? Outro mito de pastores é que ele passa o dia sem fazer nada. É interessante, né, irmãos? Uma vez eu estava ali no centro e uma irmã me ligou, quase 11 horas da manhã. Graças a Deus você não está mais com a gente. Me ligou quase 11 horas da manhã e disse assim: te acordei, pastor. Me deu vontade de ser grosso, mas eu fui treinado para ser educado. Mas dá vontade de ser grosso, né? 11 horas da manhã, te acordei, pastor. Irmãos, eu levanto 5 e pouco para fazer um devocional, 6 e pouco. Faço meu devocional, depois começo minhas atividades. 5:30 eu paro, tomo um chimarrão e sigo. Às vezes eu paro 10 horas. Eu aproveito o dia o máximo. Para mim nem precisava dormir, só durmo porque Deus colocou para a gente dormir também. Mas para mim dormir também não... Agora eu não consigo mais, mas antes eu dormia 3, 4 horas por dia. Agora eu não consigo mais, acho que sei que a idade chegou, sei lá o que aconteceu, mas não consigo. Então é um mito que o pastor fica o dia inteiro sem fazer nada. Eu já levei aqui, eu acho que uns 2 irmãos para mim, ficar o dia inteiro junto comigo. E os irmãos viram como que é o dia pastoral. Como que é o dia. Tem irmãos aqui que, aqui não, mas tem irmãos que às vezes criticam. Mas se eu levo você um dia para visitar pessoas doentes, se você tem coração, né? Se você tem coração gelado, você sai igual. Agora, se você tem coração e vai visitar pessoas doentes, casais com problema, irmão, não dá 2 horas da tarde, você vai clamar para ir para a empresa. Ou vai pedir para ir para um psicólogo. Que se não aguenta, que é chamado de Deus, é ministério. Então é um mito o pastor ficar sem fazer nada o dia inteiro. Outro mito é que passa o dia dormindo. Eu nem vou falar desse mito aqui, porque dá vontade de destruir o celular só de ler isso aqui. O pastor passa o dia inteiro dormindo. Isso é um mito. Estou falando de trabalho, de ministério pastoral. E também que o trabalho do pastor é leve. É leve, é tão leve que tem líderes que não aguentam cuidar de 5 pessoas às vezes. É tão leve que tem líderes que não lideram nem eles mesmos. É tão leve que eles não conseguem às vezes estarem cuidando de um grupo pequeno. Todos apavorados, desesperados. Mas o trabalho do pastor é leve. Mas o deles com 3, 4, 5 pessoas não.
Quantas pessoas tem no diaconato, irmã? 16, 15, 15? 18. No louvor, os 2 grupos. Mas, mais ou menos, né? Então, olha só, irmãos. Quantos tem no grupo pequeno? Quantos tem aí na ação social com o irmão? Quando um desses falta, quando um desses não presta conta, você já fica todo, o que está acontecendo? Agora você imagina o pastor com 50, 60, 100 pessoas, mas o trabalho do pastor é leve. É tão leve que ninguém quer, né? Deixa para ele. Agora eu peguei algumas coisas que as pessoas ficam compartilhando às vezes. Elas compartilham no WhatsApp, compartilham nas redes sociais. Algumas coisas têm fundos de verdade, outras não. Mas algumas pessoas compartilham que pastor tem que trabalhar. É interessante que Paulo, quando fala em pregar o evangelho, ele relaciona a trabalhar para o evangelho. Mas enfim, vamos olhar assim, pastor tem que trabalhar. Alguns dizem, né, o pastor não trabalha, o teu pastor não trabalha. Mas isso aqui é o que o pessoal compartilha muito, né? Mas assim, se um professor estuda, se prepara e dá uma aula de 45 minutos, ele está trabalhando. Se um pastor estuda e se prepara e prega uma mensagem de 45 minutos, ele não trabalha. Se um psicólogo atende e aconselha pessoas, ele está trabalhando. Se um pastor atende e aconselha pessoas, ele não trabalha. Se um administrador se organiza, faz reforma, contrata mão de obra, gerencia empresa, ele está trabalhando. Se um pastor organiza, faz reforma, contrata mão de obra, gerencia uma igreja, ele não trabalha. Se um contador faz os cálculos, economiza, equilibra as finanças, faz investimento, ele está trabalhando. Se um pastor faz cálculos, economiza, equilibra as finanças e faz investimento, ele não está trabalhando. Se em qualquer um desses tirar férias, é justo, afinal eles trabalham. Já um pastor não pode tirar férias, não deve receber salário e não merece respeito, afinal ele não trabalha. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Eu já vou entrar na Bíblia mesmo, tá, irmão? Só vou compartilhar essas coisas aqui um pouquinho com vocês. E tem outros que dizem assim, mande seu pastor trabalhar, pegue o dinheiro do dízimo e dê aos pobres. Bom, eu sei que tem coisas que são minhas. Na verdade tudo é de Deus. Mas tem coisas que Deus deu para mim desfrutar comigo, com a minha família, e tem coisas que Deus já colocou para mim investir no reino. Isso é fato, irmãos. Isso é um fato. Então, eu sei que eu ajudo os pobres com aquilo que Deus me deu, mas não com aquilo que eu tenho que investir no reino. Mas os pobres também fazem parte do reino. Sim, mas nós estamos falando da pregação do evangelho, do avanço do reino. Então o pessoal diz, mande seu pastor trabalhar, mande ele trabalhar e parar de pedir dinheiro. Isso é um pensamento, tá, de um pastor que eu vou ler aqui. Ele diz assim, você já ouviu isso? Ou algo parecido? Seja pessoalmente ou em vídeos, imagens ou postagem na internet. A ideia por trás dessa frase assim é que todo pastor é vagabundo, que continua que continua e maldosamente explora a fé das pessoas. E tenho que admitir que em parte tal pensamento não deixa de ter razão para existir. Afinal, muitos dizendo-se pastores são realmente assim, vagabundos, aproveitadores, mercadores da fé e etc. Esses aproveitam a sensibilidade e os momentos difíceis que as pessoas vivem para extorquir-lhes dinheiro, sempre em benefício próprio, em suas buscas desenfreadas por riqueza, poder e sucesso. Portanto, é compreensível que nós venhamos ouvir tanto que se deve mandar um pastor trabalhar. E eu concordo, mande o seu pastor trabalhar, se ele não for um pastor conforme a Escritura, se ele não for um mercador da fé, se ele for um mercador da fé, um lobo devorador de ovelhas, que suga ao máximo, pensando só em si mesmo, seja financeiramente, exigindo o máximo que for possível do tempo, do trabalho da igreja, mande esse pastor ir trabalhar, se ele é dos que citam passagens do Antigo Testamento, para tentar provar uma obrigatoriedade sob pena de maldição, para que as pessoas deem dízimos, ofertas, contribuições, sempre com um fundo de barganha, toma lá e dá cá para com Deus.
se ele pede dinheiro, seja sob nomenclatura que for, a contribuição, sem ser só por amor, com alegria e voluntariedade, mande ele trabalhar. Se ele usa passagens sobre dar com alegria, sobre promessa de que Deus vai devolver, distorcendo a mensagem para encaixar qualquer tipo de barganha, ou seja, fazendo com a intenção de quem dá seja receber de volta e não o amor, que não espera nada em troca. Mande-o trabalhar se ele não se cansa de usar trechos da Bíblia, distorcendo de modo que possa tirar mais dinheiro das pessoas. Mande esse pastor trabalhar se ele não passa de um charlatão religioso travestido de servo de Cristo. No entanto, se você tem a sorte de ter um pastor segundo as Escrituras, segundo o coração de Deus, cada vez mais raros atualmente, né? Diga-se de passagem, agradeça ao Senhor e saiba que Ele já trabalha muito, tenha certeza disso. Um verdadeiro pastor não é esse tipo de pessoa que vem sendo estereotipada com base no comportamento de mercadores, aproveitadores e vagabundos que se intitulam líderes espirituais. Ufa! Pastor trabalha. Esse é o outro título, né? Pastor trabalha. E esse aqui é o meu pensamento, é o que eu escrevi. Pastor trabalha, pesquisa muito, prepara sermões para pregar, prepara estudos para ministrar, visita, aconselha, prepara novos líderes, administra a igreja, coordena ministérios para atender às demandas da comunidade, faz planejamentos com responsabilidade para toda a comunidade, consola abatidos, faz funerais, casamento, atende telefonemas e mensagens em horários diversos, apazigua desentendimento entre irmãos, entre famílias, entre casais, ajuda casais em crise, lida com líderes desanimados, cuida para que o rebanho não seja enganado por falsos ensinos, está nas reformas, construções, nas compras, lida com gente reclamando que não é visitado, sem perceber que existem outros irmãos precisando mais. Visita hospitais, organiza assistência aos necessitados, visita pessoas que ainda o tratam mal, responde todas as mensagens e muitas vezes não é respondido, interrompe descanso para atender a uma família, está sempre disponível, amável e lida com a falta de reciprocidade. Ainda lida com acusações e comparações com charlatões e pastores gananciosos. Não tem hora de entrada ou de saída. E nem todos os direitos remunerados de um trabalhador. O pastor trabalha e muito. E é um trabalho cansativo, que além de cansar o corpo, cansa emocionalmente. Ser pastor é ter muito trabalho. Mas eu, particularmente, amo servir no ministério que fui chamado. Glória a Deus. Amém. Que Deus levante em nosso meio mais pastores aqui, irmãos, de verdade, em nome de Jesus. Paulo enfrentou alguns perigos como pastor. Depois de Jesus, para mim, Paulo é o melhor pastor na Bíblia, né, citado. E ele enfrenta alguns perigos. Olha os perigos que Paulo enfrenta no ministério. 2 Coríntios 11, 26, Manu. 2 Coríntios 11, 26. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. É interessante que às vezes o pastor está cuidando tanto das pessoas e tem gente falando mal. Às vezes tem gente que imagina a coisa do pastor. Às vezes tem gente que ele não sabe ele imagina a coisa e fica falando. Ele é um cristão que imagina, ele não conversa. Ele não fala, ele não pergunta. Paulo também teve, um dos perigos que Paulo enfrentou foi o perigo de falsos irmãos. Falsos irmãos é um perigo, irmão. Aí ele também fala em Romanos 15. Porque o que Paulo fala em Romanos 15, do 15 ao 18? Aqui Paulo vai tratar com a turma da amnésia. A turma da amnésia é aqueles que não se lembram mais nada do que o pastor fez, nenhuma conversa que ele teve e nada. Eles têm amnésia. Para eles não sabem reconhecer nada. Eles não reconhecem nada. É a turma da amnésia. Paulo vai tratar com eles agora. E Paulo diz assim, Paulo vai ajudar esses da turma da amnésia a se lembrar. Porque já que eles não reconhecem, ele vai mostrar as credenciais dele. Paulo vai mostrar para eles. E Paulo diz assim,
15:15. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los se lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Eu me glorio em Cristo em meu serviço a Deus. Ele está dizendo assim, ele segue dizendo assim: não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou através de mim, por meu intermédio, e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Paulo está dizendo assim, ele está mostrando para eles reconhecer que foi através da vida dele que o Evangelho da Graça chegou até aqueles irmãos. Ele está dizendo, vocês precisam reconhecer quem foi que trouxe para vocês o Evangelho da Graça. Quem foi que ministrou a mensagem da graça para vocês? Vocês não sabem? Mas eu com franqueza vou lembrar vocês, Paulo está dizendo. Porque a turma da amnésia sempre tem na igreja, né? Sempre tem aquele que não reconhece nada nem ninguém. E não reconhece. E não sabe o que é honra, e não sabe nada. E graças a Deus aqui na igreja nós não temos esse problema assim, geral. Graças a Deus nós não temos. Essa semana ainda eu recebi muitas mensagens dos irmãos, e eu também honro os irmãos sempre que posso, sempre os líderes, porque a honra a gente não busca, mas ela faz parte da igreja. Ela faz parte da igreja. E aí, irmãos, ele também em 1 Tessalonicenses 5:12, ele fala aos irmãos sobre ter consideração, sabe? Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Que trabalho? Que os lideram no Senhor e os aconselham. Ter consideração com essas pessoas. Então, olha só, a honra, a consideração, irmãos, isso não é só na igreja, isso é em tudo que é lugar. A gente honra e considera os pais, honra e tem consideração com o professor, né? Ah, mas é trabalho dele. Não, mas é trabalho dele, mas você tem que honrar essa pessoa. Esse negócio de é trabalho dele, é função dele, é de gente que não sabe honrar nada e nem ninguém. Não sabe ter consideração por nada e nem por ninguém. Tem que honrar sim, até o chefe, quem empregou você, tem que honrar e ter consideração. Porque quando você precisou, ele colocou você lá trabalhar, estava sem emprego. Claro que a gente tem que ter consideração com as pessoas. Filhos com os pais, pais com os filhos. Nós temos que ter, isso é básico da vida humana. Agora eu vou ler para vocês um pouco de um trecho de uma pesquisa, que essa pesquisa, geralmente quando vai fazer mestrado, alguma coisa assim, eles pedem um trabalho, né, para essas pessoas. E eles fizeram uma pesquisa com alguns pastores, com algumas igrejas. Diz assim: as funções desempenhadas são múltiplas e compreendem administrar a igreja, liderar departamentos, liderar reuniões, realizar cultos, atender, aconselhar, orientar e acompanhar pessoas, treinar e formar outros líderes, visitar, pregar, ensinar, ministrar cursos, ministrar eventos, realizar eventos, participar em projetos sociais, preparar mensagens, estudos. Falando em preparar mensagem, tem gente que acha que a gente tem que visitar o dia todo e chegar aqui e abrir a Bíblia. Isso não é assim, irmãos. Você sabe quanto tempo eu levo para preparar uma mensagem? Se eu começar a vir aqui só abrir a Bíblia, você vai ser um analfabeto bíblico. Você vai ser um analfabeto bíblico. Não vai saber nada de nada. E qualquer heresia vai ser uma verdade para você. Então não tem como eu vir aqui só abrir a Bíblia e seja lá o que Deus quiser. Que Deus não quer isso. Não é nem seja lá o que Deus quiser, porque Ele não quer. Então a gente leva tempo preparando mensagens. Não é 1 hora preparando mensagem. A gente pesquisa, vê contexto. Não é só chegar e abrir aqui e vamos falar o que quiser. Você vai ver daqui a pouco aqui. E prepara mensagens, estudos, realiza funerais, casamentos, batismos, elabora relatório, a necessidade de responder às mais variadas atividades, impõe aos pastores uma flexibilidade na organização do tempo. O trabalho pastoral é organizado em uma rotina semanal, incluindo período matutino, vespertino e noturno,
há uma carga horária que, apesar de não ser fixa, é pré-estabelecida, está entre torno de 10 horas diárias durante a semana. 10 horas por dia, eu não sei qual pastor que eles entrevistaram, porque a minha não dá isso, a minha dá mais. Eu não sei qual que eles entrevistaram. A não ser o dia que eu tiro assim para ficar mais quieto, né? Que geralmente é na segunda-feira, à noite. Por exemplo, hoje, com tudo que nós estamos de transição na nossa igreja, eu não tenho nem um dia de descanso. Nem um dia. Não tenho nem um dia, irmãos, de descanso agora, nessa transição toda. Depois que nós mudarmos de prédio, organizar tudo, eu vou conversar com a liderança e nós vamos nos organizar. Mas eu não tenho. Para começar, eu nunca pedi salário para a igreja. Nunca pedi. Eu sempre dei o caderno, os irmãos são prova, eu dei o caderno ali que é o, sei lá como é que a gente chama aquilo ali, a ata, e os irmãos que veem o que é justo para o sustento pastoral. Eu nunca pedi salário para a igreja, desde que eu saí para o ministério. Então, essas 10 horas aqui eu não sei de onde eles tiraram. Para mim, às vezes, eu começo 6 e pouco da manhã, já preparando estudos, faço visita, paro 5 e pouco, depois sigo novamente. Essas 10 horas aqui, para mim, para mim vai ser um descanso. Nós vamos ver agora sobre a remuneração pastoral, porque aonde dá o rebuliço, né? Aonde tem as críticas, não é no trabalho pastoral, porque todo mundo quer ser servido. Mas aonde dá as críticas é na remuneração pastoral. É na remuneração que tem a crítica. Então nós vamos ver. Aí o primeiro eu já quebrei, né, irmãos? Quem dá de graça, quem recebeu de graça, dá de graça. Se não tem nada a ver com isso. Agora nós vamos para as outras críticas. Que o pessoal diz assim, Paulo fazia tenda. Ele fazia tenda quando? E por quê? E não foi numa igreja só. Eu vou mostrar para você mais igrejas aqui que Paulo não tirou nenhum sustento. Mas você vai ver por quê. E se é justo isso. E eu vou mostrar algo aqui que Paulo fez, mas eu não faço. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 9, do 6 ao 14. 1 Coríntios 9, do 6 ao 14. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Deixa eu só ver o 5 ali antes. Olha só no 5, irmãos. Ó. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente. Quer dizer, até isso, né, eles tinham que dizer para a igreja, será que nós não podemos ter esposa e os outros podem? Até isso. Aí depois no 6 ele diz, né, o 6. Será que nós, eu e Barnabé, só nós não podemos ter direito de receber sustento sem trabalhar? É sem trabalhar, que ele diz, é sem trabalhar fora, sem trabalhar no outro trabalho, trabalhar apenas no evangelho. Será que somente eu e Barnabé, os outros podem? Todos que vocês ajudaram, todos que vocês sustentaram, todos os pastores que passaram, é isso que ele está falando. Ele, será que só nós? Por que nós? Aí ele segue dizendo, 7. Quem serve como soldado à sua própria custa? Quem, irmão, que paga como soldado à sua própria custa? Quem se paga como soldado? Quem que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem que apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Quem? Quem que faz isso? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. Aí ele fala da lei. Na lei já era assim. Na lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? É com bois? Sim ou não, irmãos? Olha o texto, 10. Não é certamente por nossa causa que ele diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara e debulha, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Olha, quem está plantando e colhendo, ele não quer desfrutar da colheita, irmão? Sim ou não? Sim, não faz sentido ele trabalhar, plantar e colher e não ver resultado, e ir com as mãos abanando para casa. Porque a família dele depende do quê? Do trabalho dele. Então não faz sentido. Agora vem o 11, e aqui começa as contradições, né? Na mente do ignorante, né? Na mente do hipócrita, né? Diz assim, se entre vocês semeamos coisas espirituais,
É no próximo, não é nesse? Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Paulo está dizendo assim, se nós pregamos o evangelho e semeamos na vida de vocês coisas espirituais, será que é injusto? Será que é demais colhermos de vocês coisas materiais? Claro que essa resposta de Paulo é uma pergunta com resposta. Irmãos? Versículo 12, é aqui que começa, né? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Aí, pastor, Paulo nunca usou desse direito. Calma aí, vamos ver. Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vamos lá, até o 14, 13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo se alimentam das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? 14. Da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Mas o pessoal só lê aquele versículo ali que Paulo diz assim, nós não usamos desse direito. Mas por que ele não usou desse direito? Pastor, se Paulo não usou desse direito, o pastor não pode usar desse direito? Não vou usar desse direito, eu vou mostrar por quê. Não vou deixar de usar esse direito. Olha só. Paulo, primeiro ele fala da lei. Os sacerdotes, nesses textos que nós lemos, sacerdotes tinham o seu sustento da generosidade do povo. Paulo também fala que o Senhor ordenou. Ele diz, o Senhor ordenou que os que pregam o evangelho vivam do evangelho, ou seja, da generosidade do povo. Aonde que o Senhor ordenou? Lucas 10, 7, diz assim, fiquem naquela casa, comam, bebam, o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. E aí ele diz, não fiquem mudando de casa em casa. E aí, eu quero ler com vocês Lucas 8, 1. Lucas 8, do 1 ao 3. Lá quando Jesus também trabalhou, mas depois ele ficou só no ministério. E não era só ele, mais 12 pessoas junto. Quer dizer, eram 13 pessoas que tinham deixado os seus trabalhos e precisavam ser sustentadas no reino, no ministério. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Quem eram essas mulheres? Vamos lá. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Vamos lá. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. E o que essas mulheres faziam? Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Que o Senhor levante muitas Joanas. Qual é a primeira lá? É Maria, né? Muitas Marias, muitas Joanas e muitas Susanas para ajudar no ministério. Porque aqui nós estamos vendo que Jesus já era sustentado. Ele e os discípulos eram sustentados. Agora olhe só. Em 1 Coríntios 9, 11, que nós lemos assim, se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então, quem não concorda com o sustento pastoral, com a remuneração pastoral, no mínimo ele não conhece a palavra e nada do que eu vou falar aqui. No mínimo, do que eu falei até agora. Quem não concorda com o sustento pastoral, não conhece a palavra, age com hipocrisia, recebe ensinos do pastor, mas não entende que melhor é dar do que receber. Quem critica a remuneração pastoral, critica Cristo, que deixou o trabalho antigo para se dedicar à pregação. Critica os discípulos, que deixaram o seu trabalho antigo para trabalhar no evangelho. Critica Paulo, que também vivia da generosidade da igreja. No contexto, Paulo diz que não usou desse direito. Lembra disso que nós lemos, irmãos? Eu estou falando rápido porque é muita coisa, daí eu não quero mandar você embora muito tarde. Paulo ele diz assim, nós não usamos desse direito. Por que Paulo não usou desse direito na igreja de Corinto? Porque era direito dele. Se é meu direito, eu uso. Não é? Agora, ele não usou desse direito, e eu e a pastora torna a falar, eu falo de nós, porque é nós que pastoreamos vocês há muito tempo. Nós também, muitos anos, não usamos desse direito. Muitos anos.
Muitos anos não usamos desse direito. E Paulo também não usou. Mas por que Paulo não usou desse direito? Vamos lá. Paulo, a palavra de Deus diz que ele não usou desse direito. No versículo 12 que nós lemos, né? Ele diz assim: pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo ao evangelho. Então esse texto é um dos textos para afirmar que, como Paulo não usou desse direito, pastor nenhum pode ser mantido, sustentado ou receber honorário da igreja. Eu concordo que se não é um pastor, ele não pode. Eu falo aqui pastor titular, que é o que está dedicando tempo integral à igreja. Nós temos, e o pastor auxiliar, e os obreiros, pastor. Ora, se a igreja local tem condição e há necessidade, é claro que outros também vão estar ali. Mas nós estamos falando do pastor que dedica em tempo integral. E também é pastor, né, irmãos, de verdade. A começar pelo evangelho que prega. Por que Paulo não usou desse direito? Vamos ler então 2 Coríntios 11, 7 e 9, que está a resposta. 2 Coríntios 11, do 7 ao 9. Olha o que ele diz. Será que cometi, aqui é a resposta para os coríntios, por que Paulo não usou do direito de receber salário de Corinto? Aí ele diz, será que cometi algum pecado ao me humilhar a fim de elevá-los? Pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei o que, irmãos? Vamos lá, fala forte. Despojei outras igrejas, recebendo delas o sustento, a fim de servi-los. Olha, isso é triste demais. Porque não era a igreja que ele pregava que sustentava, eram outras igrejas. Eram outras igrejas que ajudavam a Paulo. E olha só o que ele diz ainda, quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Olha só, irmãos, os irmãos vieram da Macedônia para ajudar Paulo. Você entende? Vieram de outro lugar para ajudar, para sustentar, para manter ele. Ele fazia tenda e ainda recebia ajuda de outros irmãos, mas a igreja de Corinto não o ajudava. Agora olha só. Isso aqui tudo que nós estamos vendo é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó. Fiz tendas, recebi sustento de outros irmãos, de outras igrejas, mas não de vocês, para que vocês jamais dissessem que meu serviço tinha por objetivo lucro, embora eu tivesse o direito de ser sustentado pela igreja. Paulo, ele trabalhou fazendo tenda. É outro argumento que as pessoas têm, né? Paulo trabalhava fazendo tenda, para dizer que o pastor não pode trabalhar exclusivamente na pregação do evangelho. Tá? Atos 18, do 1 ao 4. Atos 18, do 1 ao 4. Então, em Corinto, nós estamos vendo que ele recebia de outras igrejas. E também fazia tenda. Atos 18, do 1 ao 4. Diz assim, depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, que é essa igreja aqui, que nós acabamos de falar. Que ele não recebia salário dela, mas outras igrejas os sustentavam. Olha o que diz. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Deixa aí. Então, o que diz aqui? Eles estavam aonde agora, irmãos? Estava em Corinto, né? Você leu o texto comigo. Paulo encontrou outras pessoas que tinham a mesma profissão, ficou trabalhando com eles. Está ali o texto? Está aí, pastor. Ó. Paulo trabalhava fazendo tenda e não recebia da igreja. Vamos seguir o texto? 4. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou o quê? Eu acho que tem gente que não concorda com a remuneração pastoral, por isso não fala forte, né? Tá recebendo a verdade ali, não está aguentando. Vamos lá, diz aí, irmão. Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Paulo trabalhou sempre com tenda? Não, até que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia.
Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era Cristo. Então, os irmãos da Macedônia sustentavam Paulo, eles chegam, ajudam a Paulo, Paulo está trabalhando também em tendas, até que ele comece a se dedicar exclusivamente à pregação. Então é tudo lorota, essas coisas que o pessoal fala e quer criticar, lorota. Quem está triste, quem está magoado, quem está ressentido, né, com a igreja, com o pastor, com essas coisas, sempre tenta inventar alguma coisa. Mas nós temos que ver o que está escrito. E isso está escrito. De fato, Paulo trabalhava porque a igreja de Corinto não o ajudava. 2 motivos que a igreja de Corinto não ajudava Paulo. Eles tinham, irmãos, até nós vemos ali que, quando Paulo fala da ceia, nós vemos que ele tem irmãos que têm bastante, e tem irmãos que têm pouco. Na ceia a gente vê isso, quando ele diz assim, uns trazem muito e comem, bebem e saem, né, bêbados até. E outros saem dali com fome, não comem, não bebem nada. Então aquela igreja tinha gente que tinha, mas era gente que tinha o coração que não era generoso. Inclusive eram generosos com outras pessoas e não com o apóstolo Paulo. Não com Paulo. Então, Paulo não recebeu daquela igreja por 2 motivos. Primeiro, as pessoas ali não eram generosas com ele. E gente generosa não adianta você insistir, irmão. Ou é generoso por natureza de Deus na vida dele, ou vai dar trabalho. Ou vai dar trabalho, não adianta insistir. Sabe? A generosidade não se convence. A generosidade é um despertamento de cada um. Não se convence ninguém a ser generoso. Então Paulo não pega o dinheiro deles. O dinheiro deles não, era de Deus, né? Mas Paulo não recebe deles. E segundo, é porque muitos falsos profetas também já estavam pregando por ali. Parecia que ele ia ser mais um a querer só receber dinheiro do evangelho. Então esse é o motivo. Então Paulo sim, Paulo trabalhou. Paulo pregava, pastoreava. Isso aqui é interessante, né? Mas Paulo pregava, pastoreava e cuidava de muitos na igreja de Corinto. Um só. Pastoreava, pregava e cuidava de muitos. Mas aqueles muitos da igreja não cuidavam de um, que era Paulo, seu pastor. Porque a igreja é assim, a igreja a gente cuida uns dos outros. E o pastor está nessa. Porque o pastor é um irmão de vocês que tem o dom para servir como pastor. Mas em primeiro lugar eu sou irmão de vocês. Compreende isso, irmãos? O pastor é um irmão, mas é um irmão que está servindo como pastor. Paulo não trabalhou fazendo tenda sempre, como nós vimos aqui. Ele se dedicou exclusivamente à pregação. Resumindo, Paulo teve momento que teve que dividir o seu tempo em fabricar tenda e pregar a palavra. E depois que recebeu o recurso dos irmãos da Macedônia, pôde se dedicar todo o seu tempo para a pregação do evangelho. 2 Coríntios 11, 19 e 20. Diz assim, 11, 19 e 20. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, presta atenção aqui, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Não, é 2 Coríntios, Manu. 2 Coríntios 11, 19 e 20. 2 Coríntios 11, 19 e 20. Olha só, irmãos, diz assim, vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Esse é outro motivo que ele não recebia da igreja. Porque a igreja suportava aqueles que eram falsos pastores. Esse ele suportava. Não tem gente que gosta de pastor que está só lançando envelope para prosperar, para fazer campanha, para não sei o quê. Tem gente que gosta. E vem aqui e ouve a gente não fazer isso. Não, eu quero fazer um sacrifício. Eu vou lá na outra, porque lá a gente paga e aí o Deus lá dá de volta, mais multiplicado. Então Paulo sofreu a mesma coisa. Ele diz, vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou explora, ou quem se exalta, ou lhes fere a face. Olha só, irmãos. Tem gente que ele não quer ser pastoreado. Ele quer que alguém seja um guru, para ele receber mais de Deus. É o que Paulo estava falando aqui com esses irmãos. E aí, irmãos, teve outra igreja que Paulo também não recebeu salário. Não recebeu o sustento dessa igreja. 2 Tessalonicenses 3, 7 e 8.
2 Tessalonicenses 3, 7 e 8. E essa igreja aqui, o que Paulo fez nessa igreja, eu nunca vou fazer, porque a minha didática é diferente. Olha só, ele diz assim: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Ser ocioso não é só não trabalhar, é não fazer nada. Ser ocioso não é só não trabalhar, é não querer fazer nada. Aí ele diz assim: nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Versículo 9. Não porque não tivéssemos direito. Eu não recebi da igreja nada porque eu não tenho direito. Tem um motivo porque eu não recebi da igreja. Não é porque eu não tenho direito, porque eu tenho direito de receber da igreja. Mas, ele diz assim, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Modelo? Por quê, irmãos? Vamos ver. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 11. Pois ouvimos, tudo isso é por causa disso aqui. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Por isso Paulo não recebeu dessa igreja. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não recebi dessa igreja, porque para mostrar para os preguiçosos e vagabundos da igreja, eu trabalhei para ser modelo, para eles olhar para nós e dizer, eu vou trabalhar. Agora, por que eu não faço isso? Eu não faço isso porque o meu filho não vou ensinar assim. Você vai ensinar assim teu filho? Teu filho está lá, vagabundeando em casa, você diz assim, não, eu vou trabalhar para mostrar para ele. Não, você tem que mandar ele trabalhar. Agora tem um preguiçoso na igreja, eu vou ir também, porque aí eu vou me matar dia e noite trabalhando na igreja, trabalhando fora, porque tem um preguiçoso que não quer trabalhar. Não, lá era outro contexto de Paulo. Paulo fez isso, eu não faço isso. Se tem um preguiçoso na igreja, eu só mando trabalhar. Você entende? Amém, irmãos? Então, por que Paulo não recebeu dessa igreja? Porque tinha muita gente, eu imagino que era gente preguiçosa demais ali, tinha muito vagabundo, muita gente ociosa, muita gente sem fazer nada. E a Bíblia diz que além de não fazerem nada, eles andavam na casa dos outros falando bobagem. Não era só para Paulo ir trabalhar, era para pegar um relho. É brincadeira, irmãos. O pessoal ainda, além de não trabalhar e não ajudar a sustentar o pastor, ainda saíam ainda se meter na vida dos outros. Era gente sem o que fazer mesmo. Não tinha nem internet, imagina. Entende, irmãos? 3. Aí, vamos lá. Por que Paulo se recusou a receber, então? Vocês já sabem. Já sabem. Dessas duas igrejas, os motivos que ele não recebeu o salário. Agora, ele não se recusou a receber porque não tinha direito. Paulo tinha direito de receber, mas se recusou por causa da ociosidade dos irmãos preguiçosos que estavam ali. Mas e aí, irmãos, quem sustentou a Paulo? Ele fez tendas também. Mas e o que mais que ele fazia? Como que ele se sustentou? Outras igrejas também ajudaram. Vamos ver no texto aqui. Tudo no texto, irmãos. Tá? Agora vamos para Filipenses 4, do 15 ao 17. Filipenses 4, do 15 ao 17. Quem estava aqui quinta-feira viu que no 13 ele diz assim, tudo posso em Cristo que me fortalece. O contexto é esse. Olha o que ele diz, Filipenses 4, 15, diz assim, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Olha só, 16. Pois estando eu aonde, irmãos? Tessalônica, a igreja dos preguiçosos, vagabundos, ociosos. Estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. 16, 17. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Quem que sustentou eles, irmãos? Os filipenses. Quando ele estava nessa igreja, onde o pessoal não trabalhava e saía falar bobagem, conversar fiado, fazer fofoca, intriga na casa dos outros,
e não sustentavam o apóstolo Paulo, além dele trabalhar arduamente, os filipenses ainda mandavam ajuda para ele. Olha só, irmãos, Deus sempre supre. Se alguém não quer suprir, Deus levanta a gente de longe para suprir. Irmão, você tem que sair daqui sabendo que Deus cuida de você. Porque se a provisão não vem da onde você espera, Deus traz provisão da onde Ele quiser para você. Às vezes a gente está esperando provisão de um lugar, de um meio, e Deus faz um milagre assim e surpreende a gente. Você está vendo como Deus surpreendia Paulo? A igreja não o mantinha, não o sustentava e ainda era problema. Mas Deus levantava os filipenses. Por isso que lá nesse capítulo aqui, no capítulo 4, ele se alegra e ele fala um monte de coisa para esses irmãos. Porque quando tinha gente lá incomodando ele, e ainda não o sustentavam, não mantinham ele, esses irmãos estavam o ajudando. Esses irmãos estavam o mantendo, esses irmãos estavam o sustentando. Esses irmãos eram a provisão de Deus para eles. Eram a mão de Deus na vida de Paulo. Isso é maravilhoso, irmãos. E para Timóteo, Paulo diz o seguinte, em 1 Timóteo 5, 17 e 18, ele diz o seguinte para Timóteo. 1 Timóteo 5, 17 e 18. E diz o seguinte, 1 Timóteo 5, diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de quê, irmãos? Dupla honra, dobrados honorários, diz o texto. O que é dobrado honorário para o pregador do evangelho? O que seria um dobrado honorário? Para alguém que cuida bem a igreja, né? O que diz ali, quem cuida bem da igreja. O que é um dobrado honorário? Eu não vou responder, vou deixar para você pensar. Mas o que seria um dobrado honorário? E ele diz assim ainda: especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino, pastor e mestre, pois a escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Ele está ensinando Timóteo aqui. Receber sustento não é viver pela fé, pastor. Não é, irmão. Receber salário da igreja não é viver pela fé, é sim. Porque o pastor local, de uma igreja local que cuida uma comunidade local, ele tem que ter fé que através daquela comunidade local, Deus vai manter o sustento para o avanço do reino e ainda vai trazer provisão para ele. É viver pela fé, sim. Isso é viver pela fé. Ser mantido, né? O problema não é receber o sustento. O problema não é receber o sustento, irmãos. Não é o pastor receber um sustento, mas é pregar para receber um sustento. Você sabe a diferença disso? O problema não é receber um sustento da igreja local, mas é pregar para isso. A intenção disso, a intenção, a ganância, esse é o problema. Inclusive, o Senhor Jesus, quando está ensinando, que ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele está falando de líder ganancioso. Que a maioria das igrejas dizem que é o diabo. Não, é os líderes gananciosos. Gente que está ministrando, gente que está pregando por ganância. Eu até ontem ouvi uns pastores do Rio de Janeiro conversando o seguinte, dizendo assim: eu dei oportunidade aqui, tem que dar oportunidade para todos que estão ali, né, irmãos, num evento. Que se não dá oportunidade, não sai bravo, né, sai triste. Tem que dar, todo mundo tem que passar ali e falar um pouquinho. Aí deu oportunidade para um, o cara ficou quase meia hora falando. Aí ficou bravo, dizendo: como que eu vou dar oportunidade para o outro? Agora tu falou meia hora. Agora, olha só. Ele disse assim: se é nessa hora das oportunidades que cada pastor aqui vai mostrar o seu desempenho para depois ser chamado para pregar no outro lugar. Você não entende, né? Você não entendeu, mas eu vou explicar. A ideia dessas oportunidades minúsculas é o pastor ter um bom desempenho, uma palavra que toque na emoção das pessoas, para ser chamado em lugares para pregar, para ele lançar envelope lá. Então, entre eles, já combinam como é que vão tirar dinheiro do povo. Isso não é pastor. Isso sim é mercador da fé. Você entende isso? Aí o problema não é receber, é o motivo. E outra, o pastor não é sustentado pelo dinheiro dos irmãos. Tira isso da sua cabeça. Porque não é com o seu dinheiro que você oferta aqui, é com o dinheiro que era para ofertar. É com o dinheiro que Deus deu para você dizimar mesmo. Esse dinheiro não era para você usar para outra coisa. É o dinheiro para o reino. Então o dinheiro que você investe no reino não é seu.
É o dinheiro do reino. Deus coloca no bolso dos filhos, e os filhos que têm maturidade para entender sabem que tem coisa que está no bolso dele que não é dele, que ele tem que colocar no reino. Isso é obrigado? Não, isso é maturidade. Então o pastor não é sustentado pelo dinheiro da igreja. E o pastor também não é sustentado por doações, irmãos. Não é doações. Como vive o pastor com doações? Não, eu não vivo de doações. Eu vivo com o salário que Deus me paga. Eu vivo com o sustento de Deus na minha vida. E todo pastor bíblico vai viver com o sustento de Deus também. Ele não vive de doação, ele vive com o sustento que Deus dá. Como vem esse sustento? Aí é através da igreja. Eu, graças a Deus, tenho muitos irmãos que me ajudam em várias coisas aqui. Tem irmãos que pagam para mim o MEI, tem irmãos que me ajudam aqui em várias coisas. Tem muitos que mal se mexem e reclamam de tudo, mas tem muitos que se mexem bastante, que se ajudam bastante. E tem outros que não pedem ajuda para nada, por orgulho. E estão errado também. Quando foi a última vez que você pediu ajuda, oração para os irmãos? Quando foi que você é líder, veio perguntar para o pastor, para a pastora, o que vamos fazer para o grupo melhorar? Qual foi o último dia? Você não pode ir tomando decisão e fazendo, tem que saber. A igreja é coordenada e bem coordenada, como diz a palavra, aqueles que governam bem a igreja. Então quem paga o salário do pastor é o próprio Deus. Então uma parte daquilo que nós recebemos não é nossa, já é para nós colocarmos no reino. E para finalizar, Gálatas 6,6. Gálatas 6,6, para nós finalizar hoje o nosso... É um estudo, né, irmãos? Gálatas 6,6. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Amém, irmãos? É um estudo da palavra. Nesse estudo, eu não estou falando de mim, eu estou falando de um ministério que Deus colocou para cuidar da igreja. É um ministério que Deus colocou para a edificação da igreja, não é que diz o texto? Deus separou essas pessoas para edificar a igreja. Sabe o que eu entendo nessa noite, nesse culto? E hoje, claro, você está entendendo que o pastor trabalha muito. Mas pastor, eu cheguei lá na casa do pastor, o pastor estava no computador. Eu estava jogando no computador? Eu estava o que no computador? Estava preparando um estudo para ministrar quinta-feira, estava arrumando apostilas para ministrar nas células, estava fazendo coisas de trabalho. Ou é só o João que pode ficar no computador trabalhando, né, João? Ou o Eliese, que trabalha também no computador, né, escreve. É claro que eu fico ali, é o menor, é o menos tempo. Agora, irmãos, eu e você hoje podemos sair daqui com uma certeza: Deus tem cuidado de mim. Por quê? Porque o sumo pastor tem cuidado de mim através do pastor na minha igreja. Mas tem um sumo pastor cuidando de nós. E esse é Jesus. E esse Jesus que nos trouxe aqui hoje para nós ser informados do cuidado dele, de como ele tem cuidado de vocês e como ele tem cuidado do pastor que ele colocou na vida de vocês. Amém, irmãos? Vamos orar juntos?